Salve, turma! Continuando, tentando explicar um pouco mais o que eu havia falado na aula anterior. E se você não viu, não tem problema. Eu vou tratar de novo o assunto, né? Eu sempre tento simplificar as aulas. Eu acho que dá pra gente simplificar coisas muito complexas. Então, no livro A Modernidade em um Julgamento Sem Fim, de Leszek Kolakowski, ele traz uma crítica, né, ao cientificismo, uma crítica aos tecnocratas que acreditam que tudo vai ser resolvido pela ciência e pela tecnologia e que romperam com as religiões porque acreditam que as religiões são mitos e são coisas ultrapassadas e que a gente não precisa disso. E que a gente mesmo pode produzir ética e a gente mesmo pode produzir moral. Então o autor vai dizer: olha, o cristianismo, desde os primórdios, errou muito, porém ele deu bases para a humanidade, bases morais, bases de ética, bases entre o bem e o mal. E isso é importante para a sociedade. Ele diz para você amar o seu inimigo. O Evangelho diz que quando você ora e você pede: Pai, me perdoa, assim como eu estou perdoando ele, então o Evangelho já está pressupondo que eu, antes de ir diante de Deus, eu preciso estar também disposto a perdoar. E que Kolakowski ele está dizendo assim para Nietzsche, está dizendo para Marx, ele está dizendo para cientificistas que acreditam muito na ciência, como vai resolver tudo. Ele está olhando para os tecnocratas, né? Tá olhando aí para Zuckerberg, Elon Musk, e está dizendo: olha, vocês não conseguem fazer uma verdade, vocês não conseguem dar conta da humanidade, vocês não conseguem produzir uma moral, uma ética que não esteja no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele trata muito mais da essência do ser humano e do sentido da nossa existência do que questões meramente técnicas. Veja bem, vou tentar simplificar. O smartphone, ele é uma questão técnica. Ele era para ser uma questão técnica, ou seja, um meio para um fim. Porém, o que Zuckerberg, Musk e muitos cientistas da tecnologia, muitas pessoas que estão aí desenvolvendo novos softwares, novos aplicativos, eles estão modelando a forma da gente se relacionar com outras pessoas. Então hoje, assim como diz o grande filósofo Bill Churran, a forma como as Big Techs e as redes sociais dizem que a gente tem que se relacionar é que o que mais vale é a quantidade de amigos, a quantidade de likes. Então é uma relação numérica. Você pode estar pensando assim: não, mas não é a intenção deles. Mas é o que está acontecendo. Já está moldando a forma da gente se relacionar com outras pessoas. E também assim, aí o que Kolakowski diz: olha, vocês estão rompendo com a essência humana. E a essência humana precisa de uma forma narrativa. Ou seja, a gente precisa de uma essência. A gente precisa de da onde viemos, para onde vamos. Então, assim, se eu não sei para onde eu vou, da onde eu vim, então em qual história eu estou inserido? E daí vem uns
os existencialistas, né? Que tem ali os nomes como Sartre, Beauvoir e Camus, né? O que esse povo falava? Dizia que o que importa é aqui agora e a partir do momento que você fechar os olhinhos aqui, acabou. Então, rompendo, né? Tirando o evangelho da história, tirando as religiões, e a gente vê no que tudo isso está culminando hoje. Relações superficiais, relações matemáticas, né? Então, não à toa que muita gente, exatas é números, mas a gente precisa de mais histórias, mais narrativas, é o que o ser humano precisa. E é o que Kolakowski diz, fala, o humano ele precisa estar inserido numa história, numa narrativa, não em números, né? Porque hoje em dia é tudo contabilizado. E o Sam Altman, né, um dos cabeças ali do ChatGPT, comparou o ser humano a número, né? Olha quanto tempo demora para a gente formar um ser humano, né? Ele contabilizou o dinheiro que gasta, o tempo de vida, tudo que você gasta. Então ele contabiliza a vida humana para comparar a uma máquina, um aprendizado de máquina dele, né? Para dizer, olha, o que eu gasto para fazer uma máquina, com a minha IA, vocês não gastam com o ser humano. Então olha a forma de ver, é uma forma muito mais numérica, muito mais exatas do que narrativas. Bill Churran fala muito isso. Então, que você possa refletir nisso e ver, assim, quais são as narrativas que o smartphone está dando para você. E assim, o que ele fala para você? Ele fala que você é o quê? É a quantidade de pessoas que te seguem, quantidade de likes que você recebe. E caso contrário, você tá de alguma forma errando, como é que você tem se relacionado com a sua família? O smartphone tem sido um meio para que você fale com quem está longe ou não? Ou ele está sendo um fim em si mesmo e está tomando proporções, que é o que a gente vê hoje. É o smartphone tomando proporções que não cabe a um aparelho tomar. E a gente não sabe onde tudo isso vai parar, né? É isso. Fica a reflexão. Ficou confuso? Não entendeu alguma coisa? Pergunta aí que eu posso elucidar isso para você. Turma, até a próxima. Fica a reflexão.